Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Vanucci, estamos aqui para gravarmos mais uma aula. Deixa eu passar para cá para a gente ver, vocês já estão vendo o tema da nossa aula de hoje, né? Espero que vocês aproveitem bastante. Nós vamos estudar a nossa história, a história de Pedra Branca, e dentro da nossa história vamos estudar os negros na história de Pedra Branca no século XIX, né? Quando eu me refiro aos negros em Pedra Branca, eu quero tratar esse tema focando o período da segunda metade do século XIX, né? A gente vai pegar exemplos até no século anterior, 18 e tal, mas o foco é esse, a segunda metade do século XIX, no período que antecede a escravidão e o próprio processo abolicionista em si, certo? Na região do Sertão Central e também em Pedra Branca, é o nosso tema aqui. Antes, vamos logo ver um pouquinho sobre o Ceará. O Ceará, as origens da escravidão aqui, né? Primeiro, o Ceará ele foi uma região de colonização tardia. O início da colonização no Brasil é em 1530, no Ceará, os colonizadores só vão vir para cá em 1603. Não é nem para colonizar de fato, é para montar uma fortaleza para poder expulsar os franceses do Maranhão. Então, só depois é que o Ceará vai ser de fato colonizado, o sertão vai ser povoado por portugueses, e esses portugueses vão entrar em conflito com as tribos indígenas, né, numa guerra contínua, e vão tomar o território, certo? Mas o primeiro cara que traz para cá pessoas escravizadas é Pedro Cruz de Souza. Ele traz alguns, depois em Martins Soares Moreno. É possível também que ele tenha trazido, né, porque o relato que se tem é que ele trouxe negros, né, mas não definiu se eram negros de Angola, que é como eles chamavam os africanos na época, ou negro da terra, que eram os indígenas, tá certo? E o Matias Beck, esse sim, trouxe 10 negros, um dos quais, chamado de Domingos, nascido na própria terra cearense, e que falava com desenvoltura o abanhenga, que é uma língua indígena. Né? Então esse negro aqui já estava até convivendo com os índios, provavelmente, a gente tem relatos, né, que os próprios indígenas, que tinham também o costume de, de escravizar os seus inimigos, tenham também possivelmente escravizado africanos que porventura eles encontraram, né, escapados de naufrágios, tá certo? Tudo isso, ó, que eu contei para vocês rapidinho aqui, é nos primeiros 50 anos. Né? O Matias Beck vai chegar ao Ceará em 1649. O Martins Soares Moreno em 1615, 602, 615. Né? O Pedro Coelho em 1603, tá certo? É o período ali de início da colonização. Os holandeses invadem o Ceará, nesse período, 1620, por aí, 24, vão ficar até 1654, né, no Ceará, com Matias Beck sendo seu comandante. E o período que os holandeses vão dominar esse território, né, vai ser um hiato na colonização portuguesa. Que vai estar dominando, comandando aqui, não vão ser eles. Né? Quando eles retomam a posse, depois ali da segunda metade do século XVII em diante, aí sim vai haver uma intensa doação de Sesmaria, o rei querendo ganhar dinheiro com essas terras, vai doar Sesmaria, os seus representantes aqui, os governantes, e os colonos vão vir para cá, vão trazer o seu dinheiro, né, homens, exércitos e tal, de indígenas rivais, de africanos escravizados, de homens brancos armados, de bandeirantes, vão tomar a terra dos índios, vão guerrear constantemente, vão se aliar com uns, guerrear com outros, e tudo isso no intuito de criar bois, né? Criar bois, esse era nesse primeiro momento a fonte de renda principal desses colonos. Era proibido, não vamos esquecer, né? Era proibido você escravizar índios, né? Você guerrear com os índios. Não tinha para que fazer isso. Pelo contrário, o rei queria fazer aliança de Portugal. Mas, por meio da guerra justa, que é essa brecha na lei, né? Dessa instituição criada aqui, você dizia que o índio era teu inimigo, né? Tu tomava a terra dele e que tu fizesse nada. Não, né? Ele vai reagir. Quando ele reagir, ele era teu inimigo. Então, sendo ele teu inimigo, tu faz uma guerra contra ele, essa guerra é chamada de guerra justa. E a outra forma também de dominá-los foi por meio dos aldeamentos, na qual muitos foram de forma forçada e outros até aceitaram, né? Visto a condição, a, a condição muito ruim de sobreviver naquele momento nos sertões, guerra contra os portugueses, guerra contra
as próprias tribos rivais inimigas. Então, para muitos era melhor ir para um aldeamento, trabalhar lá com trabalho de forma compulsória, forçada, mas pelo menos você lá estar vivo e ter terra, né, para poder sobreviver, certo? Dessa forma, a mão de obra indígena, ó, segundo aqui o Pedro Alberto Oliveira da Silva, o nome completo dele, do historiador, né, ele diz o seguinte, ó, várias expedições atacaram tribos indígenas cearenses. Dentre elas destaca-se a de 1708, comandada pelo capitão Bernardo Coelho contra as tribos de Có, Cariús, Catriús e outros, né? E a que foi organizada contra os Paiacus, quando esses invadiram Aquiraz. Tá? O pessoal de Aquiraz para correr até Fortaleza. E os Ararius levantaram-se na ribeira do Acaraú contra os moradores dali. Em 1721, contra os Genipapos, no Vale do Jaguaribe. A quarta expedição, que foi a maior, né, comandada pelo coronel João de Barros Braga, que inclusive tinha sesmarias aqui na nossa região do Sertão Central, né, essas regiões aqui ao redor do Banabuiú, que levou sua gente armada pela ribeira do Jaguaribe, chegando até os limites do Piauí, passando por todo o sertão, né, espalhando terror entre os silvícolas, como eles chamavam os índios, naquelas paragens. Essa expedição prendeu mais de 400 índios, né, selvagens, como eles chamavam, de forma preconceituosa, obviamente, para a escravidão. Mais de 400. Imagina o tanto que não morreu aí. E outra leva que ele levou, a chamada de descimento, né, levou de forma até forçada ou não. Havia negociação também. Muitos queriam ir para não morrer, para não ser escravizado, para os aldeamentos jesuíticos, tá certo? Lá em Caucaia, em Baturité, em Viçosa do Ceará, no próprio Crato também tinha. Africanos mesmo, né, foram primeiro para a mineração, né, em São José dos Cariris, que é na cidade do Crato, do Geocrato. Né? Como não foi achado, porque era uma atividade que gerava muito lucro, acabaram não achando. Então eles foram convertidos, essa mão de obra foi convertida para outras, né? Principalmente para cana-de-açúcar, é uma região que chove muito, né? Não em grande quantidade, obviamente, como lá no litoral pernambucano, baiano, mas uma parte dessa mão de obra foi colocada lá para trabalhar no plantio na cana-de-açúcar, né, fazendo rapadura, doce, etc. Tá certo? Não é uma quantidade muito grande, é pequena, mas foi a primeira leva significativa de escravos africanos que veio para cá, para o Ceará, né, e foi para a região do Cariri. O trabalho dos negros era basicamente, pessoal, a pecuária, né, nesse primeiro momento aqui. Não tinha outra atividade. Posteriormente vai vir, como eu vou mostrar para vocês aqui, a cana-de-açúcar e o algodão. Mas era basicamente no início o escravo vaqueiro, né? Tanto indígena, escravo indígena, como escravo negro, né? Negro africano. E tinha uma certa liberdade, porque o boi era criado solto, né? Ele ia pegar e tal. A fuga era pouca, né? Por isso não tinham também tantos escravos, porque escravo era muito caro, né? Mas a primeira atividade foi basicamente essa. E tinha também os escravos que eram alugados, tá certo? Os chamados escravos de ganho, né? Ela alugava o escravo para trabalhar para outras pessoas, seja lá o que for, como prender, até como prostituta. Né? Você podia alugar para a escrava, para ela ficar com o cara e tal, pagava um dinheiro. Você podia simplesmente liberar o escravo para que ele fosse na cidade, ele trabalhava e você combinava antes um preço, por exemplo, vai lá, ganha R$100. Você ganha R$100 para mim, né? O escravo podia ganhar 150, ficar com 50, né? Não podia ser menos, porque aí tinha que pagar do dinheiro que ele tinha. Dessa forma, né, a gente vê aqui uma certa liberdade de locomoção, não liberdade em si de fazer o que quer, não é liberdade de locomoção dentro aqui da província do Ceará, né? O que não diminui, obviamente, nada a dureza e a crueldade da escravidão. E sobre o cotidiano dos negros aqui no Ceará, a gente tem que observar o seguinte, ó, que negro nem sempre é igual a escravo, não é? Nem sempre. Escravo tinha indígena, tinha também o escravo negro africano, certo? Muitas vezes até mestiço, filho de branco com negra, e o cara não ser nem tão negro assim na pele, né? Tão escuro, mas era escravo, entendeu? E a maioria dos negros, inclusive, aqui no Ceará, no Brasil também, mas no Ceará, que é o que eu quero falar, eram livres. Ou porque tinham sido libertos, né? Ou porque tinham nascido livres ou libertos, no caso, comprado da escravidão ou ganhado a alforria de alguma forma. Entendeu? Então, quando você fala em negro, nem sempre
ele é sinônimo, né? Aliás, ele não é sinônimo de escravidão, né? Obviamente que boa parte dos negros eram escravos. Então, só para a gente compreender isso. Dessa forma, a família escrava, a família negra, era uma família estendida. Né? Por quê? Porque dentro dela, você tinha uma família, por exemplo, de uma mulher branca que casou com um homem negro escravo. Essa mulher branca ia morar com o cara. Onde? Na casa do Senhor. Então tinha uma família estendida. Acabava virando um núcleo muito diferente do que a gente tem hoje. Entendeu? E o filho deles, por exemplo, o filho da mulher, como a mulher era livre, o filho dela seria livre. Olha que coisa legal. O pai era escravo, mas é o ventre que importava. Né? Então, era até interessante que os negros, né, procuravam fazer isso, casar com uma mulher livre, ou branca, ou mesmo uma mulher negra livre, porque a criança nasceria livre dessa forma, tá bom? Passando aqui, ó. Apesar das proibições, restrições e penalidades, né, os pagodes, os sambas e as folias continuavam a existir e as intrigas continuavam a ser feitas. Os cativos, mesmo com muitas limitações, buscavam sempre negociar com seus senhores, formas de superar adversidades, pois é nessa micropolítica que o escravo tenta fazer a vida, portanto, né, fazer a sua história. É o texto aqui do Antônio Eurípides Fundes, né, no livro Uma Nova História do Ceará, organizado pela Simone de Souza. Né? Passando aqui, ó, tráfico interprovincial. Né? O tráfico interprovincial, juntamente com a seca de 1877, vai fazer com que a quantidade de cativos aqui no Ceará seja diminuta comparada a outras províncias no país. Primeiro porque essa mão de obra não era tão necessária assim às atividades econômicas, que era a pecuária e a cotonicultura, né, que era mais um trabalho livre, porque o algodão era plantado apenas em algumas épocas do ano, você plantava algodão o tempo todo, né? Plantava apenas 6 meses, fazia o plantio e a colheita, no restante do ano os caras iam fazer o quê? Então não compensava. Era melhor você pagar para pessoas fazerem isso, tá certo? Os grandes fazendeiros faziam isso. Então você junta aqui o tráfico interprovincial, na qual a lei Eusébio de Queiroz de 1850 já havia abolido o tráfico de escravos, né? Apesar de ele ainda existir, mas era muito pouco. Então aqui não podia mais traficar escravos da África para o Brasil. Então uma grande migração, uma grande venda de escravos do Ceará ocorreu, né, para a região sudeste do país, para os cafezais. E também com a seca, em que praticamente 40% dos escravos morreram, né, porque os caras não tinham alimento nem para si, ainda mais para os escravos. Obviamente que o escravo foi quem mais sofreu com essa seca. Né? E isso tudo fez com que as pessoas procurassem se desfazer cada vez mais desses cativos. As cartas de alforria até aconteciam, mas tipo, era assim, com concessão. O que quer dizer isso? Ó, tu vai deixar de ser meu escravo, não, assim, tu é livre. Pega exemplo que tu é livre, tu não é mais meu escravo, mas tu vai ter que me servir até eu morrer. Acontecia muito isso. O cara era livre, mas servia a outra pessoa ali durante muitos e muitos anos, tá certo? E dessa forma acaba que o escravo torna-se um agregado. Né? Nesse contexto que é isso que vai acontecer. Ele é livre, mas tem que viver cuidando da pessoa, ou servindo da pessoa. Se não fizer dessa forma, podia até ser revogado. Né? E juntamente com isso tudo, você tem um movimento abolicionista. Nós temos aqui um grande exemplo dele, deixa eu apagar aqui para não ficar manchado, que é o Chico da Matilde, né? Também conhecido, muito conhecido como Dragão do Mar, que na verdade quem era para ser o líder era o José Napoleão, porém o Napoleão percebeu que o Dragão do Mar era um cara mais desenrolado, um cara que tinha mais conhecimento, entendeu? Então por isso que insistiu nele, né? Para que ele pudesse fazer ou capitanear, comandar, né? Os jangadeiros, os práticos, né? Que comandavam lá, guiavam os navios e transportavam as mercadorias dos navios para a praia, né? Dizem até que era em canoa, não era nem em jangada. Então, junta-se tudo isso, você tem aqui o movimento de libertação dos escravos, tudo combinado no dia 1º de janeiro de 1883, lá na cidade de Acarape, depois ser chamado de Redenção, lá pertinho de Baturité. Tá bom? E a emancipação final, né, da escravidão no Ceará vai acontecer no dia 25, eu coloquei aqui do 3
Deixa eu só pegar aqui minha borrachinha, minha canetinha. Na verdade, isso mesmo, né? 3, 25 de março de 1884. Correto aqui. O controle social e a dominação do campesinato extrapolaram a abolição da escravidão nas terras cearenses. Só continua havendo a dominação e o controle do campesinato, mesmo após o fim da escravidão. No campo, deixava-se de ser escravo do coronel e passava-se a ser homem do coronel. Olhe bem como a coisa era complicada. São formas sociais de trabalho em que a sujeição ao senhor é implícita. O sentido de posse, o controle e disciplinarização não deixaram de existir. Então, acaba a escravidão, mas o cara acaba pertencendo, sendo dominado, né, vivendo sobre o controle de outros senhores, né, que na verdade eram os mesmos de antes, certo? Agora a gente vai iniciar aqui especificamente a análise de como viviam esses negros nos sertões centrais e na Serra de Pedra Branca. Então, a gente vai buscar analisar quem eram esses escravos, onde eles viviam, como era o cotidiano deles, tá certo? Como ocorreu a abolição, por que a abolição em Pedra Branca foi antes das outras vilas aqui do nosso entorno, da circunvizinhança, tá bom? Então, vamos logo iniciar aqui. Ocorreu, né, esse povoamento do Sertão Central com a doação de sesmarias, como a gente já falou, né? Os sesmeiros ganhavam, né, os portugueses, os europeus ganhavam as sesmarias e vinham combater os indígenas para tomar suas terras. Os índios, por vezes, se organizaram, se reuniram. O exemplo que é a Confederação dos Cariris, né, passaram 30 anos lutando contra os portugueses, até que eles foram derrotados. Muitos exércitos de bandeirantes paulistas vieram para cá, para o Ceará, para poder derrotar os indígenas das tribos, principalmente os cariris, né? Mas teve outros participando também, canidés, cariús e outros mais, certo? Após isso, após derrotar, né, essas tribos indígenas, e os que sobreviverem serem obrigados a assimilar, né, aos costumes portugueses, tornarem-se índios aldeados, que surgem, né, as primeiras vilas. No caso aqui, a vila que nos interessa, que é o Sertão Central, a vila de Campo Maior de Quixeramobim, a partir do caminho das boiadas, que eram os rios Jaguaribe, e para o Sertão Central, o rio Banabuiú, né, que vai a partir de Morada Nova, cortando, passa pelo Sertão de Quixeramobim, Sertão de Mombaça, rodeando aqui a Serra de Pedra Branca, até, né, na divisa com Boa Viagem, município de Pedra Branca, esse rio nascer, certo? E dessa forma, por esses caminhos, né, é que se chega também à parte serrana, que antes era esconderijo de negros, de escravos, de indígenas, vai aos poucos sendo também habitada, né, pelos colonos portugueses, porque a serra vai ser um refúgio na época da seca. Então, sempre que tiver seca, é comum o pessoal ir para a serra, né? Então, aos poucos, os grupos vão ficando, primeiramente, os mais pobres, porque a serra vivia basicamente da agricultura, né? Um exemplo aqui é o Sesmeiro, que era dono da Serra de Pedra Branca, de Santa Rita, né, que era o nome mais antigo, chamado Serra de Santa Rita. Manuel Antônio Brabo e Maria Joaquim da Silva, eles eram os donos. O que eles fizeram? Doaram essas terras para a vila de Quixeramobim. Por que eles fizeram isso? Provavelmente, não é? Porque na serra vivia-se da agricultura. Nesse período, ainda não tinha a expansão do algodão, não tinha não. Era basicamente da pecuária. O pessoal ganhava dinheiro com a pecuária, com a venda da carne de sal, né? A carne salgada, o charque, e também com a venda da pele dos bois. Como a serra só tinha mata, não era um local propício, auspicioso ao criatório de bois, vivia lá apenas algumas poucas pessoas, como eu disse, nessa condição de escondido mesmo, né, ou de poceiro, mas vivia da agricultura de subsistência. Não dava dinheiro, então eram pessoas pobres, os ricos não se interessavam, por isso que essa serra foi doada para Quixeramobim, depois vai pertencer a Maria Pereira e até Pedra Branca, não é? É importante perceber o seguinte, ó, que o binômio algodão e pecuária se encaixa perfeitamente. Né? Quando o algodão ganha pujança, ganha força, a pecuária não some, porque uma coisa acaba colando com a outra. Ninguém plantava algodão o tempo todo, era só uma parte. Né? Inclusive a própria alimentação, o milho, feijão, arroz, era plantado junto com o algodão ali, entre uma carreira e outra, e na outra parte do tempo você continuava cuidando dos bois,
pegava o que sobrava do algodão, do caroço, da palha, dava para o boi comer. Então, o binômio algodão-pecuária se encaixa perfeitamente. Os africanos e afro-brasileiros cativos foram se incorporando ao processo de ocupação das terras e da construção da história cearense. Então, tanto os indígenas como os africanos eles vão se incorporando, vão entrando dentro desse sistema, vão buscando formas de se apropriar, forma de conseguir sobreviver. O Pedro da Cunha Lima, um dos donos aqui, os primeiros 6 meses do sertão de Mombasa, né, na qual Pedra Branca fazia parte, ele contava que seus escravos eram 13, sendo 7 africanos, 4 crioulos e 2 mulatos. Né? Eram 11 do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Os africanos que vinham direto da África, os que eles chamam de crioulo, de mulata, que já era tinha passado por um processo de mestiçagem, já tinha tido algum tipo de relação com índios ou com brancos aqui na América Portuguesa, aqui no Ceará. Né? Em 1795, Maurícia Pereira da Silva, casada com o sargento-mor na cavalaria dos Inhamuns, Pedro de Abreu Pereira, mostra um sítio de terra. Né? Isso é o inventário dela. Depois que ela morreu, né, as pessoas morriam, aí tinha que fazer o inventário para poder entregar a herança. Então isso nos utilizado como fonte histórica. O batismo, as certidões de casamento, de óbito, né? E essas certidões, né? esses documentos são muito importantes para que a gente possa compreender e saber como essas pessoas viviam, quais eram as suas posses que eles tinham, certo? Esse documento, essa espécie de certidão de óbito, mostra um sítio de terras de criar gado na ribeira do Banamuiú, com a casa de telhas, né? A casa era bem organizadinha, como a gente viu aqui, porque a maioria das casas é de palha, a dela já era de telha, mostrava que ela tinha uma certa riqueza. Ainda possuía 10 gados vacum, 10 vacas, né? E cavalares também, né? 10 vacas e cavalos. 9 eram os seus escravos, sendo o mais velho com 40 anos, né? 5 com idade até 14 anos, e dos 9, 5 são homens e 4 são mulheres, que é uma descrição bem feita, certo? Tinha que colocar todos os detalhes para poder ser dividido depois com os seus descendentes. E uma roda de moer mandioca avaliada em 4.000 réis, tá certo? Esse aqui é um texto de Rafael Ricarte, uma monografia que ele fez, que é muito bacana também. O outro texto anterior também é dele, né? Esse aqui é de Eurípides Antônio Funes, só pegando e mostrando aqui os autores, as fontes. Então isso mostra também que provavelmente essa mulher, que não eram todos que tinham essas casas de moer mandioca, que ela além de usar a casa para fazer para si, né, a farinha, o beiju, a tapioca, também utilizavam, né, utilizada pelos demais da região. Provavelmente ela alugava e ganhava muito com isso também, certo? E o que a gente observa também desses estudos é que havia um equilíbrio entre os cativos. A maioria era meio que equilibrado, ninguém tinha só homens ou só mulheres. Era basicamente ali meio a meio. Né? E o valor dos cativos também variava de acordo com o sexo, ofício e idade de cada um. Né? Homem ou mulher tinha mais valor dependendo do período e para que era usado. Né? Se tinha profissão, os que tinham profissão eram mais valiosos. E a idade, geralmente os mais novos. Em Quixeramobim, por exemplo, em 1813, né, 50% da população eram negros livres, olha só, a maior parte. Né, 20% eram cativos. Aí você bota aí 73, o resto eram os brancos. Né? Em 1872, essa população cativa diminui. Olhe bem, os negros que eram cativos em Quixeramobim, de 20% cai para 8%. Né? Isso aqui entra na consequência, no contexto do tráfico interprovincial, na qual o escravo vai estar muito valioso no Sudeste, eles vão vender bastante, porque ter escravo era mesmo que ter dinheiro. Né? Em São João do Príncipe, que era Tauá, por exemplo, nesse mesmo período, em 1872, 9% da população era cativa. Tauá era até uma exceção, né? Porque nesse período aqui, tinha cerca de 300 cativos trabalhando numa fazenda de plantio de algodão, que não era comum. Né? Mas lá havia essa peculiaridade. Em Maria Pereira, para pegar como exemplo Mombasa, apenas 3%. Né? Entre elas, né, a gente observa que Maria Pereira era
a menor, mas também que tinha uma certa quantidade de escravos, eram mais de 400 nesse período, certo? O trabalho escravo urbano dinamizava a vida urbana nas vilas bucólicas do Ceará Imperial, ajudando na composição das rendas da família do senhor, não apenas pelo seu valor, mas como escravo de aluguel, como eu falei anteriormente, como escravo de ganho e até como prostituta. Encontrava-se nos centros urbanos uma mão de obra mais especializada, como predeiros, marceneiros, alfaiates, sapateiros, entre outros. Então, o que construiu a nossa região foram esses cativos, né, alugados, entendeu? Pagava-se ao cativo, o cativo pagava-se ao senhor, pagava diretamente ao seu senhor, mas a mão de obra era deles. Né? Foi um espaço onde as possibilidades de sociabilidade efetivadas pelos escravos, né, são mais perceptíveis. Né? Então, dentro desses contextos, mesmo sendo escravo, havia uma sociabilidade grande entre eles, onde eles continuaram exercendo todo tipo de relações sociais como qualquer outro ser humano, apesar da dureza da crueldade da escravidão. Né? Há muitos, essa relação que a gente observa aqui é que muitos eram cativos e livres. Né? Tinha essa digamos assim, quase que uma, uma unidade, porque acaba se misturando. Né? O que diferenciava era apenas um detalhe ou outro, além de marcas. Né? Por exemplo, o cativo não podia usar sapato, já o livre usava. Né? O escravo livre o que fazia era comprar um sapato para demonstrar para a sociedade que aquele não era mais um cativo e andava sempre com a sua carta de alforria. E a relação entre cativos e livres vai surgir, né, o que a gente chama hoje de povo cearense, né, que são os mestiços, né, são negros, e os casamentos exogâmicos. Né? O que é um casamento exogâmico? É entre pessoas, digamos assim, de etnias ou aparências diferentes. Né? Exemplo, o índio com negro, o branco com negro, o branco com índio, e vice-versa. A maioria dos casamentos eram assim. As famílias do Sertão Central não eram feitas a partir de casamento, não. Eram constituídas pela consensualidade das suas uniões afetivas, ou mesmo por meio de relações esporádicas, como por violações, né, estupros, percebidos na documentação de batismo consultada pela recorrência das mães solteiras. Tinha muita mãe solteira. Se era solteira, é porque não teve a relação por meio de um casamento, de uma união estável. Né? Então, dentro desses casamentos exogâmicos aqui, era muito comum o casamento entre pessoas livres e pessoas escravizadas. Né? Os casamentos legítimos, por exemplo, uniões consensuais, né? Famílias matrifocais em que a mãe que tomava de conta, né? Isso nos dá a ideia de que não foi um casamento legítimo, né? Porque a mãe era mãe solteira, certo? E o concubinato, que também era muito comum, além de os filhos nascerem por meio de uma união esporádica, ficou uma vez ou outra, né, por mulher livre ou escravizada, ou vice-versa, ou mesmo ele tinha duas famílias, né, mantinha uma outra, né, que era a sua concubina, tá certo? E o exemplo que eu dei para vocês lá, acontecia também de uma mulher escravizada casar com um homem livre. Né? Acontecia disso, tá certo? Ele podia juntar dinheiro e comprar a liberdade dela. Então essas relações eram muito comuns. Tem até o exemplo de uma mulher chamada Joaquina, que casou com um cara chamado Francisco. Um cara não. O cara eu não lembro o nome agora não, mas no português. O escravo eu lembro, que é o Francisco, né? E ela tinha relações com esse Francisco. O cara descobriu, ela mandou o cara matar, o escravo matar o marido dela, e matou a machadada. Ele foi condenado à pena de morte. Então tinha assim relações entre as mulheres brancas e os escravos. Até mesmo, né, havia o adultério de mulheres brancas com escravos. Então todo tipo de relação possível havia nos nossos sertões centrais e também na nossa serra aqui de Pedra Branca. E onde os escravos conseguiam exercer realmente, fazer as suas festas, né? Conversar, discutir com os seus pares, era nas irmandades, como o exemplo da de Nossa Senhora no Rosário, do Rosário que havia aqui em Xerambi, em Itauá. Né? Nesses lugares, elementos de africanidade se manifestam e integram-se ao catolicismo e à cultura ocidental, dando origem à especificidade própria dessas ocasiões, que são de fé, mas também são do lúdico. Eles eram uma espécie
de irmandade de ajuda mútua, onde eles conseguiam comprar o forri de outros escravos, conseguiam ajudar aquele que estava precisando, conseguia, por exemplo, pagar o enterro de um que morreu ali, entendeu? Era uma espécie de irmandade na qual eles se ajudavam aos seus componentes também, né, aos demais negros, demais escravos, na qual eles vissem que estavam precisando ali daquela ajuda naquele momento, tá certo? E dessa forma, a gente vê que em Pedra Branca tinha escravos ou não, tinha negros ou não, né? A gente não vê muito isso nos registros, mas a gente percebe o seguinte, ó, os registros nos mostram que os escravos que haviam aqui, eles não eram registrados em Pedra Branca. Mesmo depois da emancipação política, eles continuaram sendo registrados, que a gente chama de comarca, né? Que é Mombaça, Maria Pereira. Então, em Pedra Branca você não vai encontrar, mas lá sim, você encontra comércio negreiro aqui em Pedra Branca, na seca de 1877, por exemplo. O major Manuel Joaquim Cavalcante, que é o patriarca dos Cavalcantes de Pedra Branca, ele comprou um escravo chamado Vicente por 800 mil réis. Um valor altíssimo, quando o escravo valia, na verdade, 40, 60, né? Mas, como estava muito valorizado, ele comprou por 800 mil. Provavelmente, como não tinha como utilizar essa mão de obra aqui, o escravo era mais uma questão de status, ele não comprou para si, entendeu? Porque era época de seca. Imagina ele ia comprar um escravo para ficar gastando com esse escravo. Não. Provavelmente, o texto não fala isso, mas provavelmente ele comprou para revender. Aí era muito comum. Vendia para os comerciantes que vinham de Fortaleza para as vilas do interior, né? Comprava de Fortaleza e vendia para o Sudeste, para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se espalhava ali pela região do Vale do Paraíba. Francisco Sabino da Silva, de Pedra Branca, né, e Daniel Dias Monteiro fizeram uma permuta, uma troca da escrava Mariana, né, que era de Pedra Branca, foi vendida, né, para ele lá de Tauá. Ele vendeu ela em troca de um escravinho pequeno chamado de Francisco, né, de apenas 13 anos, certo? Outra troca interessante também, aliás, isso mostra a pequena quantidade de cativos. Nós temos aqui pouquíssimos relatos, né? Um ou outro de uma troca, de uma permuta, entendeu? Não há tantos relatos assim. Por que, que não há isso? Por que, que não há tantos escravos? Como eu falei para vocês, o tráfico interprovincial, a seca. Eu ainda acrescento mais aqui. Eu ainda coloco, além da crise algodoeira e da seca, os altos impostos que haviam nesse período. Tudo isso fez com que ficasse impossível manter cativos aqui, né? Num certo período, no final da década de 70, começando da década de 80, você começou a pagar uma porcentagem alta por cada cabeça, né, por cada escravo que você tivesse. Né? Vai chegar um certo momento que o preço do escravo, né, que não vai mais estar sendo exportado, eu já falar já sobre isso, para o Sudeste, vai estar sendo mais caro manter do que vender esse escravo. Então as pessoas vão começar a praticamente se livrar, né? E vão aproveitar as manumissões, onde o próprio Estado, o governo, vai começar a comprar o forri desses escravos. Muitos outros vão alforriar em datas comemorativas, em homenagem a santos e tal, né? Mas sempre com concessões. A alforria dada tinha uma concessão. A gente vê o caso de Milagres, aqui no sul do Ceará, que alforriou os escravos, mas né, eles passaram mais de 3 anos lá trabalhando como cativo, entendeu? O fim mesmo da escravidão lá só aconteceu em 1887. Eles alforriaram, eram obrigados a alforriar, aí passaram mais 3 anos lá trabalhando para esses senhores. E todas essas circunstâncias de crise do algodão, de seca, de imposto alto para manter o escravo, e o governo comprando, né? E outra coisa também, nesse período aqui é proibido, vai ser proibido no Ceará a exportação de cativo. Né? Então, o cativo que continuou ficando aqui no Ceará não podia nem sequer ser exportado, né? Porque o pessoal lá em Fortaleza, com o movimento dos jangadeiros, tinham proibido. Então, não tinha como você fazer isso. E manter o escravo era caro. Então, você praticamente era obrigado ou alforriar ou vender, né, na forma de manumissão, juntamente com um sentimento humanista, né, e um sentimento também liberal, já surgindo no contexto da Revolução Industrial, né, onde ter escravo passou a ser sinônimo de uma pessoa rude, uma pessoa ignorante, uma pessoa cruel, né?
as pessoas começaram a querer mesmo fazer, né, a se livrar desses escravos, ou de própria vontade a dar mesmo a alforria a esses cativos. E em 1881, em Pedra Branca, por exemplo, só tinha 12 escravos, né? 6 morando na zona rural e 6 na zona urbana, até que no dia 8 de julho de 1883 não havia mais escravos em Pedra Branca, porque essa é a data da abolição, né, dos escravos aqui em Pedra Branca, né, no dia 8 de julho. Né, a Câmara Municipal faz isso. E aqui a gente termina a nossa rápida, né, breve análise, mas acredito que eu ajudei um pouco vocês ajudei um pouco a vocês, né, a compreenderem a nossa história, é uma história ainda em construção, como toda história, né, mas é uma história que a gente está se debruçando sobre ela e é uma história muito interessante, é uma história muito gostosa até de se pesquisar, dá muito trabalho, mas é muito bom, né? Esse tema da escravidão, por exemplo, é uma coisa bem nova, bem recente, poucos de nós conhecemos. Então espero ter nos ajudado a compreender um pouco mais sobre nós mesmos, sobre a nossa história. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.